E você está gravando? Está gravando. Boa noite, pessoal. Mais uma live hoje da Gastromed e estou muito contente. Hoje à noite nós temos um concurso de duas pessoas muito bacanas que nos ajudam muito aqui na Gastromed. A doutora Rosane, dermatologista e nutróloga, e a doutora Fabiola, nutricionista. E eles vão falar de um tema que me interessa muito. Eu quero aprender muito. Como envelhecer aos poucos, devagar, com saúde, com bem-estar e se manter sempre jovem, pelo menos na alma e no pensamento. Então, eu vou deixar com vocês a doutora Rosane, a doutora Fabiola, para elas responderem todas as nossas perguntas e eu vou assistir junto com vocês essa live da Gastromed. E estejam sempre com a gente às quintas-feiras à noite para a gente trocar ideias e conversar sobre assuntos pertinentes à nossa saúde. Uma boa live para todos. Doutora Rosane. Pois não? Então, o que a senhora nos conta da juventude eterna? Olha, quando eu descobri essa forma, eu vou ganhar um dinheirão, vou ficar rica pra caramba, tá? Por enquanto eu só sei prevenção de envelhecimento, tá? Não acredito em rejuvenescimento, porque se eu acreditasse eu estaria totalmente rejuvenescida. Na verdade, o que a gente pode fazer é alguns procedimentos que disfarçam e melhoram alguns sinais de envelhecimento cutâneo, do cabelo, da unha e até mesmo o sistema físico interno, né? Fora isso fica meio difícil, tá? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Rosane Nogueira. Pois não. Vamos lá, Rô. Essa é a Fabiola, a nossa nutri aqui da clínica também. Quais são as principais causas do envelhecimento precoce? Nós temos, didaticamente falando, nós temos dois tipos de envelhecimento precoce. Envelhecimento em geral, né? Seria o intrínseco e o extrínseco. O intrínseco está baseado na sua genética, por isso que a gente diz que se a pessoa quer casar com um homem, uma mulher bonita, olhe a mãe e o pai dele, né? Porque a genética manda, né? Tem o envelhecimento hormonal, todos nós sabemos o que se envelhece depois de uma menopausa, ou mesmo depois de uma alteração hormonal, né? Temos o envelhecimento metabólico, que esse é um envelhecimento, embora seja intrínseco, ele pode ser mudado para a nossa mudança de vida e etc. O que se deve principalmente a radicais livres, né? A genética a gente não pode mudar muito. E a genética, o grande problema é que nós envelhecemos até nós crescemos, né? Amadurecemos até 21 anos de idade. A partir dos 21 anos, cientificamente, nós estamos envelhecendo. Geneticamente, há uma baixa da replicação celular devido ao dano do DNA. Então, nós começamos a envelhecer. Tanto a pele, cabelo, unha, como os órgãos internos, fígado, rins, tudo começa a envelhecer. Esse é o grande problema genético que a gente traz dentro da gente. Extrínseco, o maior fator de envelhecimento, tá? Intrínsecos e extrínsecos, é o sol. O sol é causador de 80% do envelhecimento celular cutâneo. Não é pouco, são 80%. É muita coisa quando a gente pensa nisso, né? Só que nós precisamos também de uma dose de sol para podermos metabolizar nossa vitamina D, né? Então, o que a gente pede é o seguinte: exponha seus pés 15 minutos ao dia à radiação solar. Não precisa haver sol, precisa só haver luz. E isso já é o suficiente, é o que dizem os trabalhos científicos, para a gente poder converter a vitamina em vitamina D3, tá? Lembrando que hoje, após a menopausa, nós temos que ter pelo menos 40 de vitamina D. A regra está um pouquinho mais alta, porque hoje se considera a vitamina D como um hormônio e não só como uma vitamina. Doutora Rosane, a senhora falou em vitamina D e a gente olha os exames de todos os pacientes e a vitamina D está em 20, 25, não passa disso. Estamos num país tropical. Então, será que é 40 mesmo que a gente precisa de vitamina D ou pode ser o 20 que está em todos os exames como não?
É que a gente faz o seguinte, a gente considera a gente pensa muito na vitamina, a conversão da vitamina D e vitamina D3, que é absorvida pelo nosso organismo. Só que nós esquecemos aonde ela é absorvida. Ela é absorvida no trato gastrointestinal. Agora, o ritmo de vida, o nosso hoje em dia, né, Fabio, não permite que a gente não tenha um estresse oxidativo tão grande que a gente não consiga absorver essa vitamina D. Então é por isso que nós estamos tendo que dar exogenamente a vitamina D. Então muitas vezes eu fui dar um congresso de nutrologia e o colega falou, eu prefiro ter vitamina D e ter rugas, ter vitamina D e ter rugas do que não tomar sol e não ter rugas. Aí eu falei para ele, e o metabolismo, a absorção da vitamina D, doutor, o senhor estudou? Porque tem absorção, não é, Fabiola? A absorção é feita nisso. E quem a gente conhece hoje em dia que não tem uma gastrite, uma azia, uma desbiose intestinal, um problema de diferencial intestino, certo? Então, doutora Fabiola, desculpe, viu? o que a senhora acha disso daqui? Vitamina D, vamos tomar vitamina D ou vamos mudar o exame de laboratório? Não, tem que tomar, porque nem só mudando a dieta, comer alimentos também ricos em vitamina D vai ser suficiente para suplementar. A gente tem que suplementar com a vitamina D, porque não é suficiente só você estar comendo alimentos que são ricos em vitamina D. Então a gente suplementa sim a vitamina D. Tem que suplementar, não tem jeito. E até que ponto a alimentação influi no envelhecimento? Se você comer alimentos, não adianta você passar a comer saudável só agora, quando você ficar com uma idade mais avançada. Você tem que comer saudável desde sempre. Então, alimentação saudável desde que tudo que você for comer com 20 anos de idade, futuramente, quando você tiver seus 60 anos, se você comer ruim, quando você tiver seus 60 anos, você vai sentir. Então, você vai ter teu colesterol alto, problema no fígado, diabetes. Então, se você comer bem com seus 20, 30 anos, você vai ter um bom envelhecimento, né? Agora, se você ter aquela alimentação, bebida alcoólica, comer muita fritura, né? O seu fígado vai ficar ruim, né? Então, precisa fazer um exame de fígado, né? E analisar para ver como que você está se sentindo, como é que tá os seus exames, então colesterol, triglicérides, como é que está a parte de glicemia. Muitas pessoas hoje, a gente está vendo que mais jovens estão tendo glicemia alta, colesterol, tem criança ficando com colesterol alto, né? Então, por quê? Por isso que a gente fala para começar uma alimentação saudável desde cedo. Porque você fazendo uma alimentação saudável desde cedo, você vai ter um envelhecimento mais saudável. A próxima pergunta é: quais são os sinais do envelhecimento precoce e se ele é sentido apenas na pele ou se é sentido em outros aspectos do organismo? Infelizmente não, né? Quando a gente começa a envelhecer, a gente envelhece, né? Na pele nós temos um dos primeiros sinais, é a flacidez cutânea. Ela é dependente de um bom colágeno e de um bom fibroblasto para produzir esse colágeno, certo? Então, no envelhecimento, por causa dos fatores hormonais, e volto a dizer, pelos fatores intrínsecos e extrínsecos, como o estilo de vida que a doutora falou, a alimentação, os hábitos, né, como álcool, tabaco, etc., tudo isso faz com que mais rapidamente você tenha flacidez. Aí vem a perda do contorno facial, depois nós temos as rugas, né? As rugas, lembrar que as rugas são muito sensíveis também a caretices. Então, pessoas que fazem movimentos de caretas frequentemente, elas dão ruga. Mas gostaria de lembrar também que um sorriso mexe mais de 120 músculos faciais. Então, é uma bela ginástica rir, viu? Tem que rir porque isso melhora as rugas e toda a saúde física da pele. As melanoses, né, que são as sardas, sardinhas, manchinhas escuras, que nada mais é do que a oxidação do melanócito. O melanócito é a célula que produz cor na pele, tá? Quando ela está estressada, ela pinta de marrom. Quando ela pinta de branco, que a gente costuma ter no braço por excesso de sol, é porque ela morreu. Daí não temos o que fazer. Então, quando ela começa a se estressar, a escurecer, está na hora da gente ativar uns mecanismos mais fortes de prevenção do envelhecimento. E temos também a vascularização, né? Porque a vascularização, os vasos ficam lesados, a pessoa começa a ter manchinha diferente, pele amarelada, principalmente em pessoas que estão dependentes de hábitos
viciantes, álcool, tabaco, e isso leva realmente a uma flacidez. Só querendo complementar, na parte de alimentação, as pessoas acabam também não conseguindo comer mais como comiam antigamente, né? Então, algumas coisas, qualquer coisa que ela come pesa, o estômago cresce, né? Fica inchado, empanturrado. Então, ele não consegue. Antigamente, ele conseguia tomar mais cerveja, hoje ele já não consegue tomar muito. Tanto é que eles falam: hoje eu tô velha, eu não consigo tomar como eu tomava antigamente. Então, essa parte da alimentação também muda. Então, você não aceita mais comer do jeito que você comia. Perguntaram aqui pra gente se o colágeno, a suplementação com colágeno, previne o envelhecimento precoce. Nós temos vários tipos. Tem colágeno que absolutamente não tem nenhum trabalho científico que justifica. E temos um colágeno que está muito em moda, chamado Verisol, que dizem que ele é o menor conágeno, que ele é absorvido em nível gástrico, né? A nível gástrico, porque o grande problema do colágeno é que ele cai no pH ácido, ele se destrói, né? Ele é uma proteína. Então agora está se usando. Inclusive a Nestlé lançou um complemento de colágeno que nós estamos dando. É o primeiro que eu estou dando, que eu estou tendo. Estou começando a acreditar, tá? Porque antes eu não acreditava mesmo, infelizmente eu não acreditava, tá? Você acredita? Estou tutano, não adianta. O tutano do boi adianta. É bom. Uma sopa um caldo de ossos é bom. Eu ainda acredito mais num pé de galinha do que num colágeno. Então, mas aí é por isso que um caldo de ossos eu acredito. De galinha. Eu acho mais natural. É bom que não é calórico. É bom que não é calórico. Só um pouquinho. Extremamente calórico. É muito calórico. Chama Nutrem, o nome da marca. Isso, Nutrem. Não estou ganhando nada por isso, tá? É apenas porque eu passei a usar, Nutrem. E aí, entrando nesse assunto, como é que a gente previne o envelhecimento precoce? E uma vez que você já começa a ver os primeiros sinais, como é que você combate esses sinais? A prevenção tem que ser feita a partir do que na verdade, dentro do útero da mãe. Quando a mãe faz uma boa gestação, com proteínas adequadas, sais minerais, vitaminas, antioxidantes, etc., ela vai produzir um feto mais saudável, sem dúvida. Aí a criança nasce. Um bom pediatra, né, pode ajustar essa alimentação e fazer com que essa criança tome as suas vitaminas, seus suplementos, sua alimentação adequadamente. Isso quer dizer o quê? Que toda a vida a alimentação deve ser uma preocupação para nós. A gente tem que comer de tudo que é bom e às vezes pouco do que gosta muito. Então, quando a gente gosta muito de uma coisa, come um pouco daquilo se aquilo não é benéfico. Porque comer também é um ato de felicidade. E uma das coisas que faz com que a gente seja extremamente feliz é quando a gente consegue comer uma comida gostosa. É um grande prazer. Então, isso deve estar variado. Então, a gente fala o quê? A coisa mais básica, mas eu acho a mais verdadeira. Um prato colorido é saudável. Um prato de uma única cor não pode ser saudável, tá? Isso aí todo mundo está ciente em saber. E lembrar que, em termos de radicais livres, que o nosso organismo é cheio, tá? Endogenamente, e também recebemos exogenamente, né, os radicais livres, nós temos que nos preocupar em comer pelo menos uma vez por semana algum fruto, um peixe, né, com um alto nível de ômega, tá? Que é um antirradicais fabuloso. Mas não esqueçam, ômega em excesso, tomado desse jeito que você passa na farmácia, vai ingerindo ômega, ele vai oxidar, porque ele é um óleo. Então, a indicação de um ômega tem que ser complementada com vitaminas antioxidantes para impedir que esse ômega oxida. Por isso, a necessidade de um nutricionista, de um nutrólogo ou mesmo de um clínico geral. O que a senhora acha, doutora Fabiola? Eu concordo com ela. Tem que ter uma junção, senão as pessoas hoje elas tomam muito... Elas vão na dieta da moda, né? Então, isso acaba atrapalhando o tratamento. Então, elas acabam tomando, em vez de tomar uma cápsula por dia, elas acabam tomando 2, 3. E isso acaba oxidando, não tem o resultado que a gente precisa. O do colágeno também, né? Todo mundo hoje acha que o colágeno é o queridinho de todo mundo. Então, eles querem comprar colágeno e beber colágeno. Eles não querem... 1 litro por dia, entendeu? Moda, aquilo vai fazer bom, então eles querem colocar no café da manhã, no almoço, no jantar, na janta, tudo, né?
Então, e não faz bem para eles. Então a gente explica o que é bom e o que não é. Então a gente fala do colágeno hidrolisado, só que o que eles vão comprar? O que está no Instagram, o que está na televisão, eles não vão ver, eles têm que procurar um nutricionista, um nutrólogo, para a gente poder explicar para eles a função de cada um. Senão eles acabam se intoxicando com tanta coisa que eles vão tomando. Porque tem paciente que chega no consultório com um monte de vitamina, um monte de ômega, um monte de complexo de vitamínico. Aí quando você vai ver, ele está tomando várias vitaminas, ele se intoxica, né? Mas é necessário, além de uma alimentação saudável, ideal, vamos chamar assim, fazer uma suplementação vitamínica quando ou não é necessário, ou em que idade deveríamos começar, por que deveríamos começar? Eu sempre peço exames, né, para olhar a vitamina dos pacientes, para ver como é que eles estão. Mas o cálcio eu sempre suplemento a partir de 25 anos. O cálcio a gente tem que suplementar, não tem que a cada 5 anos a gente tem uma perda de cálcio no corpo. Então quando a gente tem 25 anos eu começo a dar cálcio, a vitamina D, eu dou quando a pessoa está em falta, e as demais vitaminas, eu vejo como que o paciente está. Então, por exemplo, se ele vem com queixa, que ele está muito cansado, que ele não consegue levantar, que ele está com memória fraca, aí o que eu vou fazer? A gente vai buscar um polivitamínico para ajudar essa pessoa a ficar com mais energia. Então aí eu vou dar um polivitamínico para essa pessoa, mas eu não vou dar se ela não tem queixa nenhuma, ela está bem, os exames estão ok, não tem falta, deficiência nenhuma, eu acabo não dando. Mas eu só suplemento mesmo se tem a necessidade e com alguma queixa dele. Doutora Rosane, a senhora acha mesmo que a gente não pode tomar umas vitaminas para retardar esse envelhecimento? Eu acho que o organismo nosso é muito inteligente, tá? Ele tem um nível de absorção. Se você ultrapassar e der mais a ele, ele vai usar isso em outro lugar, muitas vezes maleficamente. O cálcio também causa problemas nas artérias, se a gente não tomar cuidado com ele. Então não pode tomar simplesmente porque apareceu na televisão. O grande problema do cardiologista é o cálcio, se a gente não tomar cuidado com ele. Então tudo é bem dosado. Eu acho que a vitamina que a gente pode tomar todo dia, independente, é a vitamina C. Porque a vitamina C, ela entra, ela sai pela urina, tá? E 500 miligramas basta por dia, mais que isso também é desperdício, porque ela vai sair pela urina. Exceto, evidentemente, quando a pessoa é renal. O paciente que tem problema renal não pode tomar vitamina C em absoluto, tá? Mas quando não é, a vitamina C seria um antirradicais fabuloso, um dos mais antigos que a gente tem, né? Essa vitamina C com zinco que tem na praça também é fantástica, porque o zinco aumenta, principalmente nessa época de pandemia que a gente está, né? Uma vitamina C com zinco aumenta a imunidade. Eu queria falar um pouquinho sobre prevenção, sobre exposição solar. Os pacientes chegam no consultório e fazem as mesmas perguntas. Eu sou médica dermatologista há 37 anos. Então, o filtro solar é o seguinte, é 30. De 30 para 90, aumenta muito pouco a quantidade. No entanto, o preço praticamente dobra. Só que o filtro solar tem que ser usado com sol, com chuva, dentro de casa e na rua. E é usado de 3 em 3 horas. Esse filtro solar 30 é o suficiente, não precisa ser 90, tá? Filtro solar deve se comprar pronto, de marcas que tenham um carimbo da Anvisa, ou seja, da Vigilância Sanitária, nos dizendo que o filtro realmente tem o que fala ter dentro do produto, tá? Criança não é agora, né? Ainda tem a pergunta de criança. Pode falar do filtro solar em criança? Pode falar do filtro solar. A gente pede, a Sociedade de Dermatologia pede para que não se leve criança até 2 anos de idade à praia. Porque não se pode usar filtro solar com menor de 2 anos de idade. Por quê? O filtro solar é feito de fatores físicos e químicos. O físico é aquilo que ninguém gosta, é o que deixa branco. E o químico, ele entra em absorção para a nossa química cutânea e vai nos proteger do sol. Então, criança até 2 anos não deve usar filtro solar. A partir daí, usar um filtro solar que esteja escrito e com Anvisa, com um carimbo adequado, escrito para a criança, porque ele vai ter mais físico do que químico. Então, vai causar menos malefícios à pele dessa criança, que não vai ser tão absorvido. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, prevenção de envelhecimento. Hidratação é fundamental. Suco não é hidratante.
Suco é alimento. Se você vai tomar um suco de não, né, Coca-Cola também não. Uísque também não. Coca-Cola, então. Uísque com água de coco e gelo. Não, água de coco é gostoso. Agora, se você vai fazer um suco, se você misturar com água, você está tomando uma quantidade de água. E é sim, 2 litros a 2,5 litros por dia, tá? E gostaria de falar só mais uma coisa que eu acho muito importante, tá? Você... De tudo um pouco, por favor, mas não esqueçam de beber água. Eu conheço pessoas que não bebem água porque não querem ir ao toalete. Gente, por favor, principalmente mulher, em festa, etc., tem que beber água. Não existe hidratante cutâneo mais poderoso do que hidratante oral. Não existe. Bom saber disso, viu? A prevenção também tem cosmecêuticos, tá? Que a gente usa. Daí eu falo no tratamento. Tá. Uma pergunta que surgiu no nosso inbox é se o emagrecimento rápido causa o envelhecimento precoce. Para emagrecer, a primeira coisa que a pessoa precisa é procurar uma pessoa competente para estabelecer essa dieta, tá? Dieta da moda é da moda, deveria ficar na revista lá como se fosse um vestido do ano, tá? E não vir para a nossa mesa, tá? Dieta da moda não dá certo. Então a primeira coisa é procurar uma pessoa competente. Lembre-se o seguinte, eu tenho uma necessidade de alimentação, de proteínas, de vegetais, de vitaminas, diferente dela. Então isso a gente só sabe muitas vezes com o exame clínico, com os exames laboratoriais, com a conversa do paciente, até com os sinais. Se o paciente tem uma queda de cabelo, uma unha fraca, com certeza a gente vai jogar mais um componente do que no outro, né? Então lembrar sempre disso quando faz. E emagrecer rapidamente realmente dá flacidez. Por quê? O colágeno que se troca na pele, ele se renova de 3 em 3 meses. Então de 3 em 3 meses nós fazemos uma nova fatura de colágeno novo na nossa pele. Se a gente está envelhecendo, o fibrobraço já não tem essa capacidade tão rápida de transformar. Então nós precisamos que o emagrecimento seja lento, suave e adequado. E mesmo assim deve ser acompanhado de uma ginástica, de alguma coisa corporal, para que não haja uma flacidez tão forte na pele. Mais alguma coisa, Felipe? E aí vem junto com a segunda pergunta que vocês já introduziram, se a falta de vitaminas nesse período de emagrecimento, principalmente para os nossos pacientes bariátricos, se causa também o envelhecimento precoce, se ajuda nesse processo de envelhecimento. O emagrecimento sem cirurgia é um pensamento. Depois da bariátrica, o paciente tem que ser muito mais acolhido pelos profissionais responsáveis, porque ele vai ter diferença de absorção. Então ele vai ter muitas vezes que tomar mais um componente que o outro, evitar por causa de dependendo do tipo. Por isso que é importante um equilíbrio muito grande entre o cirurgião que faz a cirurgia, né, da bariátrica, e os profissionais como nutrólogo, psicólogo, endocrinologista, para poder trabalhar isso tudo, tá? Senão o paciente vai ficar desnutrido. A gente pega, infelizmente, eu já peguei 2 ou 3 pacientes completamente desnutridos. Por quê? Porque depois da bariátrica eles simplesmente não comeram mais. Eles queriam comer um tiquinho assim, só que o organismo precisa de mais adequado, né? Ele não pode trocar uma comida bem feita por um brigadeiro no almoço, tá? Ele tem que fazer uma coisa bem feita. Ele vai poder comer brigadeiro, mas em pequena porcentagem na hora certa, né? Então, realmente, a cirurgia bariátrica é uma salvação, né? Para muitas pessoas que nunca conseguiram emagrecer, que têm diabetes, glicose, pressão aumentada, muitos problemas sérios, mas tem que ter uma suplementação e um tratamento com muito carinho. E falando nisso, em dieta da moda, como é que é? Jejum intermitente. Isso, nossa. Jejum intermitente, doutora Romilda, como é que é isso? Esse assunto eu quero saber também. Jejum a gente fala que para médico é bom, mas o que acontece é assim, o jejum intermitente, vou dar um exemplo. Você começa a fazer, você come meio-dia, vamos supor, você almoça meio-dia, então é só salada, folhas, verdura, legumes, ovo, só isso, né? Aí, no intervalo até 8 horas da noite, você só vai poder comer, então, café, água, chá, só, adoçante, né? Aí, 8 horas da noite, você pode comer de novo um bife, verdura, salada. Aí,
você vai ficar das 8 da noite até meio-dia, esse é o de 16 horas, até meio-dia do dia seguinte sem comer, nada, tá? Mas você pode tomar água, você pode tomar café e pode tomar chá. O que acontece? Existem pessoas que dá super certo o regime, só que tem pessoas que o metabolismo ele não aceita, então ele fica com mais fome, então ele fica mais ansioso e ele quer comer, né? Então ele tem mais vontade de comer doce, porque a gente tira carboidrato, não tem carboidrato, né? Então ele tem vontade de comer mais doce. Então não é para todas as pessoas que a gente indica, né? Eu falei da brincadeira de médico, porque médico tem vida muito corrida, mas com o médico dá muito certo de fazer o jejum intermitente, tá? Mas é mais ou menos isso, não sei se deu para entender, se deu para tirar a dúvida. Deu para entender? Ele tem de 8, de 12, 16 e 24 horas. De 24 horas é difícil, hein? Tá? E assim, eu não aconselho, de 24 tem gente que faz. Uma Ramadã. Então tem muita gente que faz de 24 horas, que aí já vira loucura. Esse que é o problema. Nenhuma dieta é absurdo. O problema é que as pessoas não sabem fazer. Elas querem fazer onde elas chegam no limite, né? Então acaba passando mal, ficando anêmica, fica sem comer, não toma água. Então aí esse que é o problema das dietas. E aí não é bem orientado, entendeu? Agora se você tem uma boa orientação, é tranquilo. Eu tenho problema um pouquinho com essa dieta intermitente pelo seguinte, um dos fatores de envelhecimento cutâneo, evidentemente físico total, né, é a glicação. E a glicação acontece quando você aumenta o nível de glicose no organismo. Então, ele acontece muito no diabético, por isso que o diabético tem envelhecimento rápido, chega queixando para você, porque ele já vem com glicose alta. Mas o que perturba mais na diabetes não é 120, mas sim assim, 90, 130, 80, 140. Altos e baixos. Esse pico de açúcar leva a uma glicação feroz no organismo. E a glicação é um envelhecedor terrível. Ele lesa as células, lesa o DNA celular. Então eu particularmente não gosto de uma dieta que deixa a pessoa muito tempo em jejum. Eu acho que faz mal. E também coincide com o fato, muitas vezes, do paciente vir com uma cefaleia crônica, cefaleia é dor de cabeça crônica, e a gente examina, manda por neuro, depois a gente descobre que ele tem dor de cabeça quando ele fica mais de 3 horas sem se alimentar. Então, assim, eu realmente sou super a favor da dieta de 3 em 3 horas. Ela não deixa você fazer esse pique de glicose, portanto, ela não deixa de fazer uma glicação acelerada, ela mantém o tônus, né, do estômago sempre trabalhando, o intestino no ritmo. Trabalha o metabolismo também. A gente precisa voltar às épocas das nossas avós, das nossas bisavós, que comiam no horário certo, verdade seja dita. Muito obrigada, doutor. Apareceu uma perguntinha aqui, gente, sobre vitamina. Pacientes com problemas hepáticos. Se é bom, se é ruim, se faz mal, se é válido usar as vitaminas, o suplemento vitamínico nesse tipo de paciente. Pacientes com cirrose ou com algum tipo de insuficiência hepática. Ou se não é indiferente, é igual para todo mundo? Olha, na verdade depende do nível que ele tenha de lesão renal, de lesão hepática, tá? O fígado é um órgão muito forte, só que ele absorve tudo passa por ele. Então nós precisamos pensar que eu realmente só daria a necessidade do paciente, tá? A necessidade. Se ele precisa de uma vitamina E, eu daria. Se ele precisa um pouco de ferro, eu dou. Se ele precisa... Essencial. Mas eu não daria um polivitamínico correndo direto para ele, etc. Em compensação, eu daria para ele uma alimentação muito melhor, né? Faria uma duplinha aqui com a doutora e faria uma coisa bem feita. Olha, você sabe que quem entende mais de dieta é gordo, né? Porque gordo é uma pessoa que engorda. O magro, você vai no endócrino, ele é magrinho, vai no nutricionista, ele é magrinho, vai no magrinho. Ele pode comer, ele manda você não comer, mas ele come. Então a gente que é mais fofinha, a gente desenvolveu todo um tratamento especial pra gente. Porque manter o peso é o mais difícil. Emagrecer é fácil, hein? Não é difícil emagrecer. Você emagrece 30 quilos numa boa. Mas eu quero ver você manter o peso. E para manter o peso, você precisa ter uma alimentação, uma vida regrada. Realmente precisa. Esse é o vitorioso, não é? Mudar o estilo paciente que depois de um ano está lá com peso bom,
é 10 pra gente. Mas não entendi, quer dizer que o gordo morre antes do magro? Pela teoria médica, sim. Segundo o Dr. Drauzio Varela, todo gordo morre antes do magro. Mas é uma coisa interessante. Vocês já repararam que sua avó era gorda, sua mãe era gorda, e a partir de 50, 60 anos de idade ela começou a emagrecer? Ela começou a perder musculatura. Ela começou a perder musculatura, colágeno, fibra, fibroblasto, tudo isso. E ela começou a emagrecer. Então, de olho nessa pessoa, para ver se ela não está com carência alimentar, que é muito comum no idoso, porque ele já não tem a papila gustativa, como tu falou. Muitas vezes você precisa dar zinco para melhorar o sabor da comida. E uma coisa que nós precisamos fazer no idoso, nunca esquecer, volto a dizer, eu bebo muita água, então não posso esquecer da água. Idoso não gosta de beber água, precisamos estimular. Temos gotinhas no mercado agora de sabores, muito boa, tá passando na televisão, tá? Tem água saborizada. Precisa mandar para mim, porque eu ainda não ganhei nenhuma caixinha. Aí você põe umas gotinhas assim, a água fica uma delícia. Isso para idoso é sensacional, para ele poder beber sua garrafinha, sabe? Uma garrafinha com aguinha, com uma gotinha. Por favor, não esqueça disso. Então, assim, o que a gente nota realmente é que a pessoa perde peso e com isso parece que ela dura um pouco mais. Eu acho que nesse ponto o Dr. Drauzio fala a verdade, tá? Estou muito preocupada, mas enfim, estou na verdade, o obeso mórbido, ele morre antes em função das comorbidades. Mas nós não estamos falando do gordo, porque o gordo é uma pessoa muito simpática. Nós estamos falando de como não ficar velho. Exatamente. Então, eu quero saber como não ficar velho. Ah, mas eu tenho que defender os gordinhos, eu tô aqui? Então, Que mais? além da alimentação, eu acredito que a atividade física Fundamental. é fundamental. Então, como conciliar a atividade física com a alimentação e em que isso melhoraria a nossa longevidade ou o nosso não envelhecimento precoce? Porque a atividade física também, ela vai ajudar a pessoa a ganhar músculo, principalmente o pessoal de idade que perde a massa muscular. E também a questão de ter depressão. Então, a atividade física a gente tem que incentivar. Eu falo muito no consultório. A partir do momento que você vai fazer um tratamento de emagrecimento ou fez uma cirurgia bariátrica, você está colocando lá, você está entrando para mudar seu estilo de vida, para você ter qualidade de vida. Então, você tem que mudar seus hábitos. Então, você vai comer melhor, você vai fazer atividade física, para você dormir melhor, para você se sentir mais leve, para você conseguir fazer uma atividade física e não se sentir cansado, né? Então, quando você para você ganhar mais massa magra e não ficar com dor na coluna, não ficar com dor em juntas, né? Dor nas juntas que todo mundo reclama, porque na medida que você vai ficando mais velho, tudo dói, né? Então a gente não pode mais abaixar, né? Não tem como você abaixar para amarrar o tênis que dói as costas. Então a atividade física ela vai ajudando muito nisso. Então a gente aconselha sim, e eu sempre recomendo alimentação e atividade física junto com o tratamento. Qual é a melhor atividade física para quem quer emagrecer ou para quem quer prevenir envelhecimento? É aquela que você sorri, que você ri. Eu adoro dançar, então eu dou risadas homéricas dançando. Eu me divirto. É a melhor atividade para mim. Pode ser que para você seja correr, que correr e botar uma musicazinha no ouvido seja relaxante para você. Então essa é a melhor para você. Obviamente com os devidos cuidados com as articulações, né? Com o tênis adequado, tudo isso. Para isso nós temos profissionais de educação física. E lembrar também que muitas vezes você tem doenças de patologia que você não consegue fazer com qualquer exercício. Então para isso nós temos um médico fisiatra, que é o médico responsável para colocar a atividade física de acordo com o comportamento do paciente. E junto com esse fisiatra tem sempre a nossa colega fisioterapeuta. Então você veja bem, prevenção, qualquer doença, nós temos uma equipe multidisciplinar, que nós temos aqui na Gastromed, tá? Doutora, eu acho que as perguntas acabaram. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final.
Fiquem à vontade. Ah, sim. Me perguntaram se existe envelhecimento só cutâneo, se existe envelhecimento de cabelo e de unhas. Existe também. Nós temos uma célula no organismo chamada célula de Langerhans. As células de Langerhans são a defesa imunológica da nossa pele. A nossa pele é o maior órgão do organismo, portanto ele é inteligente, tem muitas funções. E nós temos um sistema imunológico na própria pele, são as células de Langerhans. No envelhecimento, essas células vão morrendo. Então nós temos comumente mais atrofia de unha, deformidade de unha, e inclusive mais presença de micose no idoso. Então, por isso, mais um motivo para a gente ficar alerta. Às vezes o paciente tem micose de repetição e você não olhou para a imunidade dele. Ele pode estar com uma imunidade comprometida por alguma outra patologia. E lembrar o cabelo. O cabelo realmente cai, afina, cabelo branco é rebelde. Você não vai ter o cabelo igual quando não era branco. Se era liso, vai ficar um pouco mais crespo. Se era crespo, às vezes tem alguns lugares que você não consegue mais. Por quê? Porque o cabelo branco é rebelde. Porque a melanina do cabelo já não é mais produzida pelos melanócitos, né? E, portanto, o cabelo fica diferente. Mas, se você estiver com esse problema, um dermatologista vai cumprir a função de melhorar para você tenha um envelhecimento também de cabelo e unha melhor. Mas tem que lembrar de doença, não pode lembrar só de estética, tá? A medicina com estética é uma maravilha, mas a estética sem medicina não funciona. E eu queria fazer uma consideração final. Estamos no fim, doutor? Prevenir envelhecimento não é uma tarefa fácil, todo mundo envelhece. Minha mãe falava assim, como é triste envelhecer. Mas como é bom pra gente que está do lado de uma pessoa velhinha, ver que ela está ali viva do lado da gente, nos ensinando. Então, como eu sou um pouquinho, talvez mais velha que a maioria de vocês que estejam aí, ou muito mais velha, né? Vamos falar só um pouquinho, né? Para ficar mais elegante. Não existe melhor ginástica facial do que rir muito. Não existe melhor tratamento para envelhecimento, para evitar envelhecimento do que ser feliz, tá? Sejam felizes e obrigado pela atenção. Obrigada. Boa noite. Então, nós vamos ficar jovens eternamente. Agora, Rindo muito. Um amigo meu me deu uma ideia muito boa. Eu acho que nós deveríamos nascer velhos e morrer novos, porque todo mundo gosta de mimar uma criança, cuidar de uma criança. Então, com isso, a gente estaria bem cuidado, bem... É uma boa ideia. Não é uma boa ideia para falar com o Criador? Mas como eu vou demorar muito para encontrar o Criador, então fica a sugestão para quem for antes de mim. Fala lá com ele, hein? Pede para ele. E voltem para dar o recado. Fralda infantil é mais barata que fralda de adulto. Exatamente. Gente, resumindo é o seguinte, exames preventivos são importantes, muito importantes. Fazer um segmento médico, quando jovem, eu diria a cada 2, 3 anos, quando passou dos 50, é necessário que esse segmento seja anual, uma alimentação adequada, sem excessos, evidentemente que a gente pode botar o pé na jaca no fim de semana, porque senão para que viver? Sim. Para que viver? Claro. Então, mas no dia a dia, nós devemos tomar cuidado com os excessos alimentares, com os excessos de bebida. E atividade física, sim, como a doutora Rosane mencionou, é uma atividade adequada ao nosso organismo. Nem todos podem correr maratona ou fazer triatlon, mas caminhar uns 20 a 40 minutos por dia só vai fazer bem. E quem souber dançar, acompanha a doutora Rosane. Eu agradeço a todos. E espero vocês na próxima quinta-feira com as novidades da Gastromed. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Pronto.